Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27, que diz assim: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Na semana passada nós estivemos falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista assim apresenta Jesus. E esse texto ele nos fala, do sacerdote, que foi Jesus, aquele que não tinha nenhum pecado, como o texto aqui nos fala, sem culpa, o santo, sem mácula, separado dos pecadores. Então, essa era a questão de como era Jesus. Por isso ele pôde nos representar ali na cruz, representar a humanidade, porque nele não havia pecado. E o interessante é que Jesus, ao mesmo tempo que ele foi a oferta, ele foi o sacerdote. Porque os outros sacerdotes, como diz aqui, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados. Ele não tinha pecado, então ele não precisava oferecer sacrifício por ele. E depois pelo povo. Então, na época, Israel, os sacerdotes ofereciam ofereciam ofertas pelos pecados da multidão. Jesus não. Ele ofereceu a si mesmo o Cordeiro Pascal, esse Cordeiro que João Batista apresentou, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu como oferta e como sacerdote que fez o sacrifício ali, se oferecendo a morrer na cruz por nós. Fez isso uma única vez. Prestou atenção nisso. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele se ofereceu a morrer por nós. E fez isso uma única vez. Não há mais necessidade de como, outrora, como na época do Antigo Testamento, se fazia. Sempre que cometia um pecado, oferecia um animal para morrer no seu lugar. Isso não precisa mais, porque Jesus foi o Cordeiro perfeito que morreu por nós. Um único sacrifício. E com isso não há mais necessidade de ninguém morrer, nenhum animal morrer pelas pessoas, porque Jesus já fez isso. E ele fez isso uma única vez, porque ele é perfeito. Porque era repetido, porque os animais eram oferecidos sangue de animais morriam e os animais não são perfeitos, mas Jesus sim. Ele é perfeito. O seu sangue, que foi derramado na cruz, como ele falou, é o sangue da nova aliança. Ele fez uma aliança com a humanidade, com todos aqueles que reconhecem a ele como Senhor e Salvador. E a sua morte ali, o seu sangue sendo derramado ali, fez a expiação dos nossos pecados. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que talvez você não tenha refletido sobre o sacrifício dele na cruz. E por isso não há necessidade de ser repetido, porque foi perfeito. Aquilo que é perfeito, gente, não pode melhorar em nada. Jesus foi perfeito. E foi perfeito para melhorar a nós, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa índole, as nossas escolhas, para que possamos fazer escolhas melhores no dia a dia. E a melhor escolha que qualquer pessoa pode fazer é escolher Jesus como Senhor da sua vida. Não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de salvação, e salvação somente em Jesus Cristo. Pense nisso. Reflita sobre a morte dele ali na cruz. Uma morte, onde veio
atender, né, a necessidade, né, da salvação de toda a humanidade. Então, reflita sobre isso e reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você um dia possa ir morar nas mansões celestiais que Ele foi preparar lugar para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de alegria e de reflexão. Amém.